Olá, gente querida, tudo bem? Que alegria a gente poder se encontrar mais um domingo para nós continuarmos a pensarmos sobre o fruto do Espírito. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que chega com a gente para esse tempo especial. Eu louvo a Deus pela sua vida e espero que nessa manhã Deus possa falar ao seu coração. Quero orar para a gente começar esse nosso encontro. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela manhã, obrigado porque a gente pode se reunir aqui como família, podemos nos reunir em Teu nome e queremos pedir que o Senhor fale conosco, que abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa entender, aplicar, crescer, fazer com que esse fruto amadureça na nossa vida a cada dia. Eu quero orar, Deus, por aqueles que estão passando por dias difíceis, decorrentes de tudo isso que estamos vivendo no nosso país e no nosso mundo, pedindo que o Senhor os abençoe, pedindo que o Senhor os alcance com graça, com ânimo, com misericórdia, com alento vindo do Teu Espírito. Prepara-nos, Deus, para ouvir a Tua voz e que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, eu quero partilhar com você nessa manhã sobre o primeiro gomo, como a gente tem chamado, a primeira característica do fruto do Espírito, que é o amor. É sobre o amor que eu quero falar hoje. E falar sobre o amor numa perspectiva bíblica, aquilo que a Bíblia diz sobre o amor, porque hoje, quando nós olhamos para a nossa cultura, quando nós olhamos para a nossa sociedade, o conceito do amor, a gente pode dizer que o amor, como esses dias eu ouvi um amigo dizendo, o amor pode ser tudo, ou o amor ao mesmo tempo é nada, mas a Bíblia tem algo a nos dizer sobre isso. E como o Dani Coelho, o pastor que falou domingo passado para nós, e eu quero relembrar isso com você, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele é produzido pelo Espírito na nossa vida. É o Espírito que infunde, é o Espírito que coloca, que faz nascer, que faz brotar esse fruto em nós. Mas por outro lado, e a gente não pode esquecer disso, isso demanda de nós, demanda de mim e de você, que a gente busque, que a gente se esforce, que a gente deseje, que a gente se coloque diante de Deus para que esse fruto possa aparecer, possa crescer, possa amadurecer, que ele se desenvolva na nossa vida. Muitos comentaristas, e isso é bem legal, enquanto eu estudava aqui para essa reflexão, eles dizem que o amor, ele é a primeira característica desse fruto, e ele está ali não é de maneira casual. Não é à toa que Paulo colocou o amor como essa primeira característica do fruto do Espírito. Porque o que os comentaristas, e eu também concordo, é que todas essas outras características, virtudes, esses outros gomos do fruto do Espírito, eles vão existir e eles vão crescer em nós a partir do amor. Então é simbólico e também importante a gente pensar isso, que o amor é aquilo que faz com que todas as coisas se desenvolvam na nossa caminhada. E então, pensando nisso, eu quero tentar responder com você o que é o amor
nesse contexto do fruto do Espírito. O que é o amor que Paulo diz para nós em Gálatas 5:22, essa primeira característica do fruto do Espírito? E Paulo, o autor da carta aos Gálatas, ele mesmo escreveu, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, você vai perceber ali um que é conhecido, né, como um hino ao amor. O amor é paciente, é bondoso. Ele fala ali sobre o que é o amor. Paulo foi alguém que escreveu muito sobre isso. No próprio livro de Gálatas, a gente percebe o próprio Paulo dizendo que a fé, ela se expressa pelo amor. Há um chamado para que nós sirvamos uns aos outros em amor. O que eu quero apontar aqui para você é o seguinte: quando Paulo fala sobre amor, ele está apontando para a pessoa de Jesus. Tudo o que Paulo diz a respeito do amor aponta para a pessoa de Cristo. Se você abrir, eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Olha o que Jesus diz. Jesus resume todos os mandamentos da lei em 2. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Certamente, e aqui esse é o significado da palavra, quando Paulo em Gálatas 5:22 fala sobre o amor como fruto do Espírito, ele está se referindo a esse segundo tipo de amor que Jesus apresenta, que é o amor ao próximo. É fazer o bem ao outro, é buscar o bem daquele que vive perto de nós. E aqui é importante a gente lembrar que quando nós estamos falando em amor, nós não estamos falando apenas em um sentimento afetuoso, não estamos falando apenas de uma gentileza, mas amor de verdade, de fato, ele é demonstrado. Quando nós nos dispomos a cuidar, a ajudar, a encorajar e muitas vezes a se sacrificar pelos nossos irmãos. Por isso a gente pode afirmar aqui sem medo que amor é ação, amor é uma atitude. E dentre tantas coisas, gente, que a gente poderia falar sobre o amor, conversar, refletir e aplicar, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para um outro escritor bíblico que também escreveu muito sobre o amor, que é o apóstolo João. João, tanto nos evangelhos como nas suas epístolas, ele fala muito sobre esse amor entre os irmãos, esse amor mútuo. Então, o que eu quero, como eu disse, de tantas coisas que a gente poderia falar sobre o amor, suas implicações, eu quero focar em uma coisa para você guardar nessa manhã. Eu quero pensar e afirmar para você que quando nós amamos, nós evidenciamos quem Deus é. Guarde isso. Quando nós nos amamos, nós evidenciamos quem Deus é. E eu quero convidar você a abrir aí 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante. A epístola lá, 1 João, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou em seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Chris Wright, que é um autor inglês,
Ele escreveu um livro sobre o fruto do Espírito chamado Aprendendo com Jesus. E quando ele comenta esse texto aqui de João, ele aponta 3 verdades que eu quero partilhar com você sobre o que é o amor e como Deus é evidenciado quando nós nos amamos. A primeira coisa que eu queria que você guardasse e a gente vê a partir desse texto é o seguinte: Deus, ele é a fonte de todo o amor. O versículo que nós lemos no versículo 7 diz que o amor vem de Deus. Tudo que nós podemos experimentar na realidade humana, todo o amor que a gente pode experimentar na realidade humana, a gente só pode experimentá-lo porque Deus é amor. Ele é a fonte do amor. E uma vez que o amor faz parte do ser de Deus, da sua natureza, nós precisamos entender isso, que nele, na pessoa de Deus, nós encontramos o que é o verdadeiro amor. Então, tudo aquilo que Deus faz, e isso é muito importante você lembrar, que tudo aquilo que Deus faz é expressão do amor dele por nós. Quando Deus cria todas as coisas lá no Gênesis, ele faz porque ama. Quando Deus chama um povo para si, para representá-lo, ele faz porque o ama. Quando Deus envia Jesus na plenitude dos tempos, ele faz porque o ama. Quando Jesus vai para a cruz para morrer pelos nossos pecados, ele faz porque o ama. Quando ele promete que vai voltar para novos céus e nova terra serem instalados, ele faz porque o ama. Eu quero afirmar para você aqui nessa manhã que o Deus a quem nós servimos, o Deus das Escrituras, ele é todo amor. E a maior realidade que eu e você podemos experimentar nesse universo é sermos alvos desse amor de Deus por nós. Porque ele é a fonte de todo amor. Por isso, a nossa relação com Deus, ela deve ser baseada nesse amor. Nós não nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Não nos relacionamos com Deus por qualquer outro motivo. O que nos faz termos uma relação profunda e transformadora com Deus é essa realidade que nós entendemos e muitos de nós já experimentamos. Nós somos amados por Deus. E porque nós somos amados por Deus, nós nos entregamos, nos relacionamos, confiamos nele. Porque nós entendemos. A nossa consciência foi transformada e nós sabemos que Deus é amor, que o amor vem dele. Mas em segundo lugar, o texto, João diz para nós que Deus prova e ele exemplifica esse amor. E talvez a pergunta que você faça, Davi, como eu sei que Deus me ama? E o texto que nós lemos de João, ele diz, porque Deus entregou o seu único filho para nos dar a salvação. Um texto muito conhecido também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou tanto o mundo, ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João está nos lembrando e nos afirmando o tamanho desse amor de Deus por nós. Então, se existe algo que mostra para nós o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos amados por Deus, o convite que nós temos, que João nos faz, é para que a gente olhe para a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o amor de Deus por nós, isso, é claro, isso nos leva à admiração, isso nos leva a um assombro, mas nós temos que nos lembrar aqui que quando João escreve essa epístola, o que ele está querendo é nos motivar a imitar o amor do Pai e o amor do Filho. Mais do que ficarmos assombrados, porque sim, é motivo de assombração, mas mais do que isso, João está querendo nos encorajar a imitar esse amor do Pai e do Filho. Chris Wright, ele diz o seguinte: a cruz não é apenas o meio pelo qual somos salvos, também é um modelo que devemos viver. E aqui eu quero dar uma palavra para você que talvez diz assim: Davi, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em amar. Davi, eu não consigo amar.
E eu sei que talvez existem vários motivos, e talvez até alguns motivos justos para essa sua afirmação. Mas eu quero, a partir disso que nós estamos conversando hoje, talvez dar dois conselhos para você. Se você admite que é difícil amar as pessoas, que você tem dificuldade com isso, primeiro, vá até a fonte do amor. Vá até a pessoa de Deus e seja preenchido pelo amor dele. Seja preenchido por esse Deus que é todo amor. Seja banhado nesse amor. Mas também eu quero convidar você que tem dificuldade em amar a olhar para o modelo de amor. Esse modelo de amor que está para nós na cruz de Jesus. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós seguimos o exemplo dele. Então, volte para Deus, seja preenchido por esse amor, mas olhe para a cruz. Ao se encontrar com essas duas realidades, saiba que você pode, saiba que se você foi alcançado por Jesus, amar o próximo há de ser a marca que você vai carregar com você. Que essas dificuldades sejam vencidas, estando em Deus e olhando para a cruz de Jesus. Em terceiro e último, eu quero dizer para você que Deus ele se torna visível por meio do nosso amor uns pelos outros. É o que ele diz no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. É verdade o que João afirma aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível. Deus é espírito. Talvez, se você tem uma familiaridade com a Bíblia, você sabe que, principalmente no Antigo Testamento, Deus se manifestou com aquilo que nós chamamos de teofania. Deus se disfarçou aí de algumas maneiras para se manifestar aos homens. Por isso, João está certo em afirmar que ninguém jamais viu a Deus. Mas é legal e interessante que em João, capítulo 1, versículo 18, ele usa essa mesma sentença. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Ou seja, Jesus tornou Deus visível. Quem viu Jesus, viu quem Deus é. Mas talvez você pergunte corretamente, Davi, mas nós não vemos Jesus. Nós não tivemos esse privilégio de vermos Jesus. E hoje, julho de 2020, como nós podemos ver a Deus? João responde isso para nós. E ele responde isso dizendo o seguinte: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ele é expresso de maneira plena. O Deus que foi revelado em Jesus, isso é uma ótima notícia para nós. Agora ele é visto, ele é evidenciado naqueles que são chamados filhos de Deus, se e quando eles se amam. Isso é muito importante. Nós mostramos Deus se nós nos amamos e quando nós nos amamos. E isso para mim é bem louco também, porque não é que quando a gente ama, isso é muito importante você guardar isso, não é quando a gente ama, Deus vem habitar em nós, não é isso que João está dizendo, mas é o contrário, é o inverso disso. O nosso amor uns pelos outros, o nosso amor mútuo, evidencia que Deus está presente em nós. Deus se manifesta, Deus é evidenciado quando nós nos amamos. E quando nós nos amamos de maneira prática, quando nós nos amamos nos entregando, nos sacrificando pelos outros, quando nós nos amamos abrindo mão de muitas coisas às vezes, coisas às vezes que nos custam, é verdade, mas quando nós amamos não apenas de palavras, mas de atitude, como o próprio João vai dizer aqui no capítulo 4. O Deus invisível, ele se apresenta visível no nosso amor uns pelos outros. É assim que João diz que Deus é visto e que Deus é evidenciado hoje, através do nosso amor. Quando no Evangelho de João, Jesus diz isso: se vocês
vocês serão conhecidos por amarem uns aos outros, porque quando nós amamos uns aos outros, o nome de Deus é elevado, o nome de Deus aparece. Então eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: como saber que eu estou desenvolvendo esse fruto? Como saber que eu estou amando? Qual que é a evidência disso na minha vida? E aí eu lembrei aqui do apóstolo Paulo novamente, em duas ocasiões. Eu acredito, primeiro, que quem ama é generoso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, 8, versículo 24, o contexto ali, Paulo está levantando uma oferta para as igrejas mais pobres em Jerusalém. E ele apela para que aquelas igrejas mais novas, elas mostrem que amem de verdade através da sua generosidade, através da sua contribuição. Eu acredito que quem ama é generoso. Quem ama doa, quem ama partilha, quem ama compartilha. Aqui na nossa comunidade, há meses atrás, mês de maio, nós fizemos aí uma campanha de arrecadação de alimentos. As pessoas generosamente contribuíram, nós podemos atender aí mais de 50 famílias, porque nós entendemos que o nosso amor nos leva à ação, nos leva nesse tempo difícil, onde tantas famílias passam por dificuldades, a nós nos movermos em favor delas. O que eu quero afirmar para você aqui é que quem ama o próximo está disposto a repartir aquilo que tem, mesmo que talvez isso vai lhe custar algo. Porque o compartilhar, o repartir, devem ser marcas daqueles que amam. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós estamos privados de tantas coisas, a pergunta para nós é: quais são as formas que nós estamos sendo generosos? Seja na contribuição, generoso com as nossas palavras, generoso com as nossas ações. Lembre, eu quero reafirmar isso e lembrar você que quem ama, entrega, quem ama, partilha. Por isso, eu quero incentivar você a ser generoso, porque a Bíblia diz isso. Se você ama, se o amor está em você, se você, o fruto do Espírito aí está dentro de você, eu quero encorajar você nessa semana a ser generoso com alguém. Generoso, de novo eu digo aqui, não apenas se pode, sim, com contribuição, com uma necessidade, mas talvez generoso com o seu tempo, generoso com a sua atenção, generoso com a sua fidelidade. Seja generoso. Mas uma segunda característica de quem ama e de quem vê esse fruto crescer na sua vida é que quem ama perdoa. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo também vai, a partir do versículo 5, ele vai narrar algo ali bem interessante. Naquele tempo, quando Paulo escreve aquela carta, ele fala sobre um homem que tinha trazido muita confusão para a igreja de Corinto. Mas Paulo, ele pede para que aquela igreja, que ela transbordasse em amor e perdoassem aquele homem por tanta confusão que ele tinha causado. O princípio que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que quem ama vai ser alguém perdoador. Talvez nesses dias de pandemia, de tanta ressignificação e adaptação, os conflitos estejam mais aparentes e presentes, até mesmo na nossa casa, no nosso convívio familiar. Não sei quanto a você, mas a nossa paciência não anda lá essas coisas. Mas a gente é incentivado e encorajado pelas Escrituras a sermos pessoas perdoadoras, assim como nós fomos perdoados. Assim como o perdão de Deus nos alcançou, agora eu e você, porque nós amamos o nosso próximo, nós vamos perdoar. No perdão, gente, a manifestação de Deus. Deus é visto, Deus é glorificado, Deus é manifesto quando há perdão. Quando duas partes se rompem, isso causa tristeza em Deus. Mas quando há essa reconexão, quando há
esse perdoar e essa religação. Isso é motivo de festa. A Bíblia e a história, né, gente? Elas são recheadas de histórias de perdão. Vemos José e os seus irmãos. Que história de perdão maravilhosa lá no Gênesis. Quando nós olhamos para o Cristo na cruz, quando na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Eu penso que, e tantas outras histórias de países, de povos, de pessoas que eu e você conhecemos, que foram transformados pelo poder do perdão, mas só perdoa, só consegue perdoar quem ama. Então, nesse tempo, tome uma decisão. Ser alguém que ama o próximo, ser alguém perdoador, ser alguém que perdoa. Difícil, é muito difícil, mas nós fazemos isso porque nós temos o fruto do Espírito, porque o Espírito está em nós e nós estamos abertos para Deus. Por isso, nesses dias em que nós estamos orando para que esse fruto seja desenvolvido na nossa vida, a minha oração por você é para que a gente viva bem, para que nós sejamos marcados pelo amor ao próximo, que a gente seja um povo que ame, que a nossa comunidade, que a conviver seja marcado como uma comunidade de amor, que a gente ame uns aos outros, sim, com as nossas diferenças, com os nossos gostos, com as nossas opções, mas que o que nos une é o fruto do Espírito, o amor, que o amor seja aquilo que guie as nossas decisões. E porque nós amamos, eu quero incentivar você, busque maneiras de ser generoso essa semana, não só essa semana, mas na sua vida. Seja alguém que seja marcado, e que não apenas seja marcado, mas que você seja alguém conhecido como alguém perdoador. Quero terminar essa reflexão com uma frase de Chris Wright, quando ele diz o seguinte: se existe algo primordial, central e essencial à vida cristã e a tornar-se mais semelhante a Jesus, deve ser o amor ao próximo. Que nós sejamos pessoas que amemos o próximo, que essa marca do fruto do Espírito possa ser evidenciada na nossa vida, que a gente faça nascer, crescer, amadurecer, e que a gente seja gente que ama, pessoas marcadas pelo amor e que amem por onde a gente caminhar. Amém? Vamos orar? Deus, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Queremos ser marcados pelo amor, queremos ter esse fruto, queremos frutificar, e a gente reconhece que o amor não nos é natural. Nós precisamos do Teu Espírito para fazer com que isso seja uma realidade. Então nos ajude a amar, nos ajude a espalhar o amor, que esse amor seja generoso, que esse amor seja perdoador, e que a gente possa viver a nossa vida amando aquelas pessoas que passem por nós, que a gente possa lembrar que o Senhor é a fonte de todo amor, que o Senhor exemplificou o que é o amor, e que a gente aprenda a ser gente que ama. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma boa semana. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Faça um desafio para você. Você que é mulher, amanhã, 8h30 da noite, você tem um encontro do nosso pequeno grupo, onde nós queremos falar ainda mais sobre isso. Homens, quarta-feira, às 8h30, esteja com a gente. Vamos nos conectar, nos cuidar e fazer com que esse fruto possa continuar amadurecendo nas nossas vidas, viu? Um abraço, muita saudade, uma boa semana para você, em nome de Jesus.